Boa noite, meu querido Brasil! The big desert is far from here. Scarlet clouds in the atmosphere. Build our hands on me, no man. Found the silence of a dead land. Every night just say a pray, asking God to see you again. I obey you, back home, they're alive. Fala pessoal, começando hoje mais um episódio do podcast do Monsters of Rock, aqui no canal do Monsters of Rock TV. Eu sou o Eric e tô aqui com meu amigo Valcir. Mais um, é nóis. Mais um episódio. Monsters of Rock vai acontecer no dia 19 de abril, agora em 2025, celebrando os 30 anos do festival no Brasil. Os ingressos estão disponíveis e você pode adquirir o seu, tanto pelo QR Code na tela, como pelo link aqui na descrição do vídeo. E hoje, conforme prometido, a gente falou que ia trazer dois convidados incríveis, né? Você lembra você? Super especiais. Super especiais. E promessa cumprida hoje com dois membros do Viper, o Felipe Machado e o Renato. Estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Legal. Puta prazer ter vocês aqui com a gente. Grande Here you go again. Here we go again. Vocês fizeram parte do primeiro Monsters of Rock em 94. Exatamente. Obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte dessa... Obrigado por nos reunir, o Renatão, não vejo faz um tempo. É uma honra, né? Uma honra. E uma honra estar aqui. Obrigadão mesmo. Parabéns a Mercury pela iniciativa, né? Pô, muito legal renovar e falar dos outros Monsters of Rock do futuro, mas lembrar esses do passado que foram tão importantes para a história do metal brasileiro, né? E do mundo também, né? O Monsters of Rock ele tem uma história muito bonita, né? São 30 anos de festival. Esse que exatamente, tocaram, esse aqui, meu. Esse aqui é histórico, esse aqui é histórico. Eu acho legal, a gente estava até conversando um pouco antes de começar, eu acho muito legal desse Monsters of Rock por várias razões, né? Incríveis, claro. Mas principalmente porque as quatro bandas que tocaram, as quatro bandas internacionais, se você for pensar, qualquer uma das quatro poderia ser headliner de qualquer festival em qualquer época. Olha só, Kiss, Black Sabbath, Slayer e Suicidal Tendencies, pô. Quatro bandas que poderiam só elas já serem o headliner do festival, né? Então foi uma honra tocar nesse primeiro festival, né? Primeira edição do Monsters of Rock. Né, também, e as nacionais também muito legal. O Angra estava começando, né? Bem no comecinho da carreira. O Dr. Sim, com o Ivan Buzik e o Andra, pô, irmãos nossos, também muito legal. O Raimundos, que também era uma banda que estava aparecendo, estava explodindo assim o Raimundos, né? Tava com bastante atenção da mídia. E o Viper, poxa, que a gente estava... Vamos lembrar de várias histórias, mas a gente estava num dia até um pouco cansado, né? Quem vê o vídeo não acredita que a gente estava cansado. Cansado não, muito cansado. Porque a gente chegou, já contando então, a gente chegou no dia do show. A gente estava em Los Angeles gravando o disco Coma Rage. E a gente pegou o voo no dia 26 de agosto e chegou aqui no Brasil dia 27 de agosto, dia do show, de manhã, fomos direto do aeroporto para a coletiva. Teve uma coletiva, né? O pessoal da Mercury vai lembrar. Foi uma coletiva num hotel no Jardins, né? Uma coisa assim. Maxud? Não era no Maxud, não. Era um outro hotel. Era um hotel, assim, um pouco menor, um flat, assim, mas era um lugar onde estava tendo as coletivas. Várias das bandas que iam participar estavam lá. Tanto que até eu estava meio brigado com o André nessa época, porque estava começando o Angra, tinha aquela birra, né? Aquela rixa assim que estava um pouco de ciúme um do outro e tal. E eu cruzei o André no corredor desse André Matos, né? No corredor do hotel. E lembro que assim eu não falei com ele também não falou comigo. Assim, foi a única vez que a gente meio se estranhou um pouquinho assim, mas logo mais tarde um pouco a gente ficou tudo bem. Mas você acha que rolaria uma jam das duas bandas? Nem pensar, nessa época não. Nesse momento não? Nessa época nem pensar. O Angra, a birra toda foi porque assim, o Angra, a gente estava com uma nossa estrutura, que era o Antônio Pirani, o pessoal da Rock Brigade, aquela coisa, e tinha um empresário na Alemanha, que era o Limp Schnorr. E o Angra acabou pegando essa mesma estrutura para fazer a carreira deles e tal. Então nessa época, poxa, deu uma briga, assim, deu um ciúme. Uma competição ali, e a gente ficou, poxa, mas espera aí, vocês estão usando a nossa estrutura para fazer a carreira de vocês? Espera aí, vamos procurar seu próprio caminho, né?
Então deu essa briga, tudo assim. Não teria clima, então. Não. Briga nunca chegou a ser briga, nunca chegou a ser briga. Na Jam não ia rolar, então. Não, e nunca a gente assim nunca chegou a brigar nem nada. Sim. Mas as bandas não estavam muito assim, muito unidas nessa hora. Depois mais tarde, no lado musical, ficou tudo maravilha. Foi como se fosse um divórcio recente, né? Exatamente, divórcio, exatamente. Boa comparação, Eric. Um divórcio recente. Tanto que hoje a gente se dá muito bem com o Angra, a gente vai até tocar com o Angra, o Viper atual, né? Vai até tocar com o Angra, a gente vai tocar. A gente já tocou no Angra Fest no ano passado. Vamos tocar com o Angra agora em algumas datas: Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, no final de agosto. Então, nos damos muito bem hoje em dia com o Angra, mas nessa época tinha esse ruído aí. Faz parte. Faz parte. Bom para ter história, né? Legal, a história, poxa. Mas as duas bandas no mesmo palco, o fã que estava vendo, as duas bandas que o fã gosta, sensacional no Monsters. Foram legal porque as bandas, assim, tipo Raimundos, a gente saía direto para tomar cerveja junto, a gente era amigo dos caras. Dr. Sim desde sempre, desde a época do Blackjack, né, do Paulinho Heavy e tudo mais. O Angra a gente conhecia, claro, tinha essa rixinha, mas era no fundo, todo mundo se respeitava ali, né? Então foi muito legal de você ver todo mundo atingindo um ponto que até poucos anos atrás era considerado inatingível para qualquer uma dessas bandas, de repente chegarem esses quatro no mesmo padrão, assim. Isso eu lembro que eu achei muito legal. Exato, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Renato falou, porque assim, é uma coisa que acho que foi bem histórica desse Monsters, né? Por ter sido o primeiro. Ele conseguiu reunir 4 bandas brasileiras, cada uma de um estilo. Quer dizer, o Viper e o Angra eram um pouco parecidos, mas nessa época o Viper ainda diferente, né? Olha só, a gente vê as cenas aqui. 30 anos atrás. Exatamente. Olha tocar no Pacaembu lotado, né? Aliás, que é do lado da nossa casa ali. Então a gente estava tocando em casa praticamente, né? Eu vi tanto jogo. Foi o primeiro grande público do Viper, assim, não, tinha o Metallica. A gente tinha tocado com Metallica no Parque Antártica, então a gente já tinha uma certa assim. Mas de festival, o Monsters foi o primeiro. Mas o Metallica, sabe qual é a diferença? Grande, sim, mas sabe qual é a diferença do Metallica? O Metallica dividiu em 2 noites. Nós abrimos na sexta e no sábado. Sábado e domingo, ou sábado e domingo, enfim. Então, eu me lembro desse número na cabeça, mas podem ser números assim, mas era, 33 mil num dia, 33 mil no outro. Aí no Pacaembu, o que me falaram foi 45 mil. Sim. Então era um negócio assim, claro, avassalador. Claro que para você que está no palco, você olha aquele mar de gente. 30, 40 mil é a mesma coisa. 30 e 40 mil é a mesma coisa. Porém, sei lá, é intrínseco, assim, né? É um negócio que você sente e fala, nossa, peraí. Sim, mas 45 mil pessoas num dia só, de repente é mais do que 33 e 2 dias, se repete público. Claro. Exatamente. Então aí de repente tem mais público. Exatamente. Não, e esse show foi um show muito assim, importante pra gente, porque, claro, a gente estava vindo de Los Angeles, de uma gravação e tal, mas a gente fez questão de estar aqui também, de tocar, porque a gente estava numa fase muito boa no Brasil. O Viper nessa época tocava muito na MTV, tocava muito na 89, Rádio Rock. Então tava com o público conhecia as músicas do Evolution, né? Então Rebel Maniac, né? Evolution, essas músicas eram meio que sucessos assim entre o público metal. Então, por exemplo, se a gente pegar, né, que esse vídeo dá para ver bem as pessoas meio que agitando, né, headbangueando, né, como a gente chamava. Sim, né? E se você pegar um festival desse, não é muitas vezes que, por exemplo, assim, a galera tava por causa do Kiss. Não, a galera tava por causa de todas as bandas. Festival mesmo, assim. O mesmo cara que cantou junto com o Kiss, ele cantou junto com o Viper, ele cantou junto com o Dr. E as pessoas sabiam, por exemplo, o Rebel Maniac, né, que tem aquele refrão Everybody, Everybody, que foi um refrão que era muito conhecido na época e tal. As pessoas cantavam muito, então a gente parecia que estava num show, ao mesmo tempo que a gente estava no Monsters of Rock, que era pra gente histórico, né? A gente via isso na Europa, né? Você, quando a gente pegava, quando a gente ia na Woodstock para ver aquelas trocas de revista, né? Que tinha de pasta, de burn, de tudo. Tinha as fotos do Monsters of Rock na Europa. A gente, puta, imagina um dia tocar nisso e tal. Pois é, cara. Então era uma coisa assim, pra gente, e a gente estava muito novo. Aí eu tinha, acho que, tinha 24, uma idade ainda novo, né? Everybody gets to run, and nobody understands it. Everybody gets to run.
foi uma realização de um sonho bastante jovem. Então é muito feliz. Olha o Renatão, o cabelo do Renatão, aí, todo mundo cabeludo, né, meu? Bons tempos de ver aí o Pete, pô, saudade de ver o Pete assim, né? Pete cantando no auge, né, também. Ele não só tocava baixo, aí ele tava cantando legal pra caramba. E tinha uma energia boa, ele era um frontman, assim. E olha, já bastante gente no estádio, hein? E agitando, ó. Sim, sim. Legal pra caramba. Ele foi um nome muito importante pro metal do Brasil. Olha aí, ó. Eu vi moleque com camiseta do Black Sabbath agitando o Viper. Era eclético o negócio. Muito legal. Olha o Renatão aí, o tamanho do cabelo do Renatão. Tem uma batera tremenda. Você olha pra batera assim, ela tá meio tremendo, assim, tipo, era. Eu lembro que eu tava usando um colar assim, que era feito de dente de cavalo. Eu lembro. Eu nunca vi um colar de dente de cavalo. Olha lá, tem uns dentão ali, ó, embaixo, ali, ó, do Felipe ali. Inclusive nesse show, o João Gordo participou com vocês? O João Gordo estava assim no. Como é que foi ele estava no backstage, né, assim atrás. Olha aí. Falando. Ele estava no backstage. Que música é essa aí? É Rebel Maniac. É o refrão, Everybody, Everybody. Tá. Então a gente estava lá e daí o João estava no fundo assim. Eu falei, João, ele começou a vir pro palco. Daí eu deixei ele assim no. Eu chamei ele meio pro microfone, né? Pra ele fazer o backing. Assim, daí ele chegou, Everybody, Everybody. Ele não sabia muito bem a música, mas depois ele. O que ele pegou aí? Pegou ali um saco, tacaram alguma coisa. Não sei. Era um trash metal? Sei lá. Era lixo? Era um trash. Era só um trash, não era um metal. Era o trash sem o metal. Trash metal. Trash no lixo, né? Olha que legal, cara. Não, uma boa. Histórico, né? Foi muito legal isso aí. E eu lembro a camiseta do Monsters da época. Eu tava usando a camiseta do Monsters, eu acho que deve ter sido a própria Denise que me deu. Ainda tem? Tem, eu acho que eu tenho essa camiseta. Preciso dar uma olhada em casa. Vou mandar um drone buscar lá. É isso aí. Inclusive, na verdade, a gente fala que nós chegamos no dia de Los Angeles para tocar. Não é que estava programado, estava tudo bonitinho, nessa data ia chegar. Tipo, nós tínhamos um tempo X para gravar o disco e chegou num certo dia que o pessoal ligou do Brasil. Ligou não, a gente tinha contato direto. Lá, a gente estava em Los Angeles quando a gente ficou sabendo. A gente estava gravando com uma tinha essa possibilidade. Aí o pessoal falou, o Monsters vai ser dia tal, vocês precisam sair daí dia tal. E eu lembro de uma correria pra mixar, em Los Angeles, uma correria na mixagem, nas coisas, sabe? Terminar rápido, porque a gente teve que antecipar, acho que em uns 7 dias. Senão ia ficar ruim pra sair de lá, vir pra cá, pra depois voltar de novo. Mas aí ia ser complicado, né? Daí ia ser complicado, porque a gente estava, os 4 já estavam... Porque já tinha importante vocês estarem no Monsters. Exatamente. O disco quase para sair, um festival como Monsters. Não. Vitrine. Exatamente. Foi a primeira vez que a gente tocou, por exemplo, como a Rage, foi a primeira vez que a gente tocou ao vivo, a gente fez questão de tocar uma música nova. Waiting for my time to come. Bring them on, no command. That's my life. If you want it, it's gonna die. Be the same for you. Got me looking time for me now. I can't destroy you. Stop for me, stop for me, stop for me, for me. Gonna rise every day. You're gonna rise every day. Gonna rise every day. Gonna rise every day. Just in time. Quero fogo. Quem produziu esse disco foi o Bill Metoyer, produtor do Slayer. Sim, do produtor Slayer. Que produziu vários discos do Slayer. Blade, trabalhava na Metal Blade. Exatamente. Ele antes era. O Bill. O Bill é um figuraça. Daí a gente assim, Bill, precisamos tocar no Monsters of Rock, corre com essa mixagem aí, porra. Quanto tempo depois saiu o disco? O disco saiu, isso foi em 27 de agosto de 94, eu acho que saiu no comecinho de 95, né? Ou saiu em 94? Não, saiu em 95. Saiu em 95. Saiu lá para fevereiro, março de 95. Demorou um pouco, porque também naquela época era outro processo, né? Tinha que fazer o CD. Tudo demorava muito mais. Era tudo, já era CD, verdade. Era CD e tal, então já tinha uma outra... Saiu também vinil na época, né? Mas saiu CD. O Coma Rage saiu, eu lembro dele vinil também, né? Inclusive o Coma Rage, todos os discos do Viper foram relançados, né? Com versão remasterizada e tudo mais. E o Coma Rage também. E o Coma Rage é o único disco que não é
do Wiki Metal, né, da gravadora Wiki Metal, e produção fonográfica minha, enfim, do Viper. E ele ainda é da Warner, porque a Warner comprou a Roadrunner. Então ele é da Warner, né? Então, enfim, é uma característica. Mas o Coma Rage está disponível nas plataformas digitais, até os discos, a gente lançou ele na plataforma digitais junto com a demo, a gente colocou de bonus track a demo inteira. Então vocês lançaram o primeiro pela Rock Brigade, até fizeram autógrafo. Não, o Coma Rage já saiu primeiro pela Roadrunner Brasil. Não, o Soldiers foi pela Rock Brigade. Na discografia. Tá. O Soldiers foi pela Rock Brigade Records, o Theatre of Fate foi pela Eldorado, o Evolution pela Eldorado, daí depois teve o Vipera Sapiens, que foi um EP que só saiu fora, depois recentemente saiu aqui. O Ao Vivo do Viper no Japão saiu pela Eldorado. E depois já foi o Coma Rage pela Roadrunner Brasil. Nessa época, como que estava o fluxo de show internacional para vocês? Era mais Brasil? De vez em quando tinha alguma coisa Não, fora, a gente não era só Brasil mesmo? Isso daqui foi em 94. A gente já tinha feito 2 turnês mundiais, inclusive a turnê no Japão. A gente tinha feito 2 turnês pela Europa, né, Renatão? Isso. A gente gravou o Evolution na primeira turnê na Europa, 92. Depois a gente fez uma outra turnê na Europa, 93, e a turnê no Japão, onde a gente gravou o disco ao vivo, Live in Tokyo, né, Manics in Japan. E daí a gente foi para os Estados Unidos para gravar o Coma Rage, que a gente estava numa pegada assim. A gente queria sair um pouco da Europa, porque você vai lembrar, o Viper era um pouco antes, ele era mais metal melódico. Sim. Era uma pegada que estava mais na Europa. Aliás, eu levei o disco de vocês para Inglaterra nessa época. Verdade. E era o Theatre of Fate nessa época, não era o Soldiers. Eu levei para Shades Records em Londres. Então também ajudou a divulgação. Claro, lógico. Puta disco, tem que mandar tudo. Não, lógico, obrigado. Pô, o Valcir é gente meu. Eu vou fazer um parênteses aqui, o Valcir. Valcir, fazer um parênteses. eu vou ter que explicar aqui quem que é o Valcir. Não sei se vocês estão me olhando aqui, me vendo, assistindo, sabem quem é o Valcir Chalas aqui. Não, o Valcir, poxa, uma das razões de existir Viper, um pouco assim, né, da nossa educação metal, se é que existe isso, a gente é muito no Woodstock. A Woodstock era, todo mundo sabe que a Woodstock era a nossa rede social na época, né, porque a gente, eu ia na Woodstock, também, né? a gente, antes da Woodstock ser na Dr. Falcão, que é um lugar, quem está fora de São Paulo, é um lugar tradicional no centro, ali é um prédio muito antigo e tal, mas isso, você mudou para lá em 80... Exatamente no Rock in Rio. 85, beleza. 85. Foi o ano que o Viper começou, 8 de abril de 85, é o ano que o André, primeiro show do André. Ano mágico. Exatamente. Mas a gente já em 84, a gente já frequentava a Woodstock lá na galeria. Na época do Power Slave. Quando saiu, eu lembro muito bem, quando saiu o Power Slave, você encheu de discos de capa do Power Slave. E a gente foi lá e todo mundo comprou o Power Slave. Esse disco nos ajudou também muito. Já conhecia Iron Maiden, mas a gente começou muito a ouvir os discos que você lançava e a gente encontrava amigos lá. E a gente ia depois no sábado à tarde, ia para outra Woodstock lá no Dr. Falcão e ficava ali conversando e daí tal. E numa dessas idas ao Woodstock a gente acabou encontrando Antônio Celso Barbieri. O Barbieri, que mora em Londres hoje. Mora em Londres hoje e ele nos convidou para fazer o primeiro show no Lira Paulistana. 8 de abril, o Celso Barbieri nos chamou para fazer esse primeiro show. Então, a Woodstock está ligada diretamente ao início da história do Viper. É um elo da história mesmo. Então, assim, por isso, aproveitar e te agradecer aqui publicamente por tudo que você fez pelo Viper. Total. Obrigado. Agora, uma pergunta para vocês dois, como fãs. Que banda vocês queriam assistir nesse monstro? Ele falou, vou assistir o... Essa é legal, essa é legal. Se apresentar. Claro. Qual que você fala assim, nossa, vai vir o... Vai lá, Renatão. Monsters of Rock em São Paulo. Black Sabbath, sem dúvida. Dessas bandas aqui, a que eu mais gosto é Black Sabbath. Mas eu acho que nesse dia... eu não lembro, o Black Sabbath estava com a formação do Tony Martin. Talvez esse dia, eu não sei se eu queria ver mais o Kiss, que estava naquela fase meio já quase encerrando, né, Valcir? Eu não lembro agora qual disco que era, 94. Aqui eles estavam 11 anos já sem vir pro Brasil. Tava muito tempo sem vir pro Brasil. E o Kiss era minha banda, assim, quando eu era mais adolescente, o Kiss era minha banda que eu gostava mesmo.
Vocês tiveram a oportunidade de conversar com alguma dessas Não, bandas? eu não lembro. Ou na correria? Não, nessa mesmo época- no hotel, na rua? Não, eu lembro de ter conversado com o pessoal do Black Sabbath, mas em 92, antes. Antes. Quando nós abrimos, nossa, eu babava muito E também ovo. foi a Mercury que fez, né? Babava muito ovo pro Batera, pro irmão do Carmine Appice. do Carmine Appice. Não, o irmão Vini dele. Appice. Vini Appice, o claro. Vini. Eu fui ali do lado do Vini e falei, eu sou batera da banda de abertura, posso ficar aqui vendo você passar o som? Ele, lógico, senta aí. Cara, eu vi ele passando o som assim a 1 metro de distância da batera. Cara, eu vou te falar, eu não desmaiei porque eu sou macho pra caramba. Eu lembro de uma coisa engraçada também nessa abertura do Black Sabbath, nessa primeira em 92. Eu lembro que na passagem do som, né? Normalmente a banda principal passa o som antes, tal, né? E depois a banda de abertura passa depois. E eu lembro que quando a gente foi passar o som, tava a guitarra do Tony Iommi, assim, Nossa. parada. E eu cheguei assim, ninguém tava olhando, eu encostei nela. Só o dedo, né? Eu falei assim, eu encostei na guitarra que inventou heavy metal. Pô, que legal, tá? Coisa bem coisa de criança, né? Mas assim, acho que eu tinha 21 na época. Era criança mesmo. Roqueiro eterna criança, cara. Mas é que independente da posição que a gente tem lá dentro de um show do festival, Mas- acima de tudo a gente é fã, né? Com certeza, com certeza. Então assim, e fora o Slayer também, acho que o Slayer, essa foi a primeira vez que o Slayer veio pro Brasil. Foi. Então eu também estava querendo ver muito o Slayer. Agora, sabe uma coisa que prejudicou? Eu não lembro muito do show do Kiss. Eu lembro de ter visto talvez o começo do Black Sabbath, não lembro, porque a gente estava muito cansado da viagem, de ter viajado a noite inteira e feito o show, imagina, a gente estava exausto. Então eu não lembro muito bem do show do Kiss, eu acho que eu devo ter visto só o começo e depois fui embora, estava cansado, eu não lembro. Mas eu lembro de ter visto o Slayer, com certeza, o Suicidal, eu lembro, era o Trujillo no Suicidal? Trujillo. Depois eu lembro que a gente... Metallica. Que tá no Metallica, baixista no Metallica. Mas assim, qualquer um dos quatro, os quatro, é difícil dizer. Quem assumiu o baixo agora é o filho do Trujillo, né? Ah, é? O moleque tem, legal. acho que 19 anos. Olha, que barato. O heavy metal de pai para filho. Exatamente. Gerações, né? Exatamente. Agora uma outra coisa curiosa, assim, desculpa, eu falo pra caramba, mas Não, é que eu acho curioso que o Raimundos, né? O Renato estava falando que a gente estava convivendo muito com essa turma do Raimundos e tal, nessa época, né? Porque a gente estava fazendo shows, inclusive, com o Raimundos, shows com bandas, até com o Capital Inicial, com o Charlie Brown, a gente chegou a tocar algumas vezes. Legal. Então a gente estava fazendo uma Eclético. mas a gente estava fazendo na verdade o metal nessa época era mainstream. Sim. O metal era o que tocava na 89, na MTV e tal. exatamente. Então esse som pesado começou ganhou o público grande, o grande público. Então a gente começou a tocar com essas bandas que cantavam em português e depois acabou até influenciando a gente a depois vir gravar aquele disco que foi polêmico, que era o Sim. Tem Pra Todo Mundo, que foi um disco em português, que era mais pro rock nacional, tal. Todo mundo pergunta, pô, mas por que vocês gravaram um rock em português legal, e tal? pô. A gente pensou, na época a gente tava meio assim, era show Viper e Raimundos, daí o Viper tocava em inglês, legal. Chegava o Raimundos, cantava em português, todo mundo cantava todas as letras. A gente chegou e falou, pô, peraí, precisamos também fazer em português, para os caras cantarem as letras, né? Sim, claro. Então isso mexeu um pouco com a gente acabou fazendo esse disco em português. Não foi uma das melhores das ideias, assim, né? A gente acabou não dando, o disco acabou não dando muito certo. Mas é aquela, vocês Mas gostaram tem- de fazer o trabalho? Sim, sim. Então, isso é o que vale. Tirou uma dúvida. Exatamente. Não, e a gente tá. E é um disco Uma até que a gente. vontade de fazer, É um disco faz. que muita gente, é engraçado, hoje em dia, que o pessoal é mais cabeça aberta, né? Muita gente fala, pô, adoro aquele disco, na época eu não podia verdade, falar. Mas eu gosto. E a gente vai relançar esse disco agora em abril, né? 40 anos do Viper, a gente vai relançar esse disco em português, que tem justamente a música 8 de Abril, que foi uma composição do Pete, que fala do nosso passado e tal. Que a gente gravou esse disco no Rio de Janeiro, também foi um disco muito legal. E a gente vai relançar esse disco, que era o disco que estava faltando nas plataformas digitais, como CD, como vinil, tudo isso, né? Sobre isso, o que vocês acham de plataformas digitais, tanto para divulgar festival e banda? Eu acho que é inevitável. Acho que a palavra certa é inevitável. É uma condução da música. É uma condução da música. Antes Não era dá vídeo, pra depois o gente... CD, agora é streaming. Agora é o Então tem streaming. que... Exatamente. E se você você se negar a aceitar isso, você tá fora do jogo. Você Fica tá old fora school do raiz, baralho. né? Eu só tenho uma restrição assim que eu penso bastante sobre isso do ponto de vista assim das bandas, dos artistas, né? Porque pros fãs e para quem gosta de música é muito bom. Você paga ali uma assinatura, você tem todas as músicas do mundo, né, disponíveis. Mas para as bandas não é muito bom. Eu tô assim, claro que a possibilidade de chegar em todos os públicos é boa.
Mas ninguém ganha nada, você não ganha muito bem. Eles pagam muito pouco. Mas de repente você ganha com um show. Mas antes você ganhava. Hoje, você pega o Spotify, ele tem uma medição de quanto público tem naquela cidade. Você sabe quando não, claro, mas o fundo é que eles acabam assim. As gravadoras fizeram acordos com o Spotify, né, e tal. E assim, as bandas, na verdade, os artistas são os que ganham menos nessa brincadeira. Né? Então, acabou ficando muito. Tem uma conta que é uma conta assim, você precisa, para você tocar 1 milhão de vezes, você ganha $100. Então, assim, pra gente que é uma banda mais antiga, Viper, tudo bem, hoje em dia já não faz tanta diferença porque nós fazemos bastante show. Agora, uma banda nova, imagina uma banda nova, é muito difícil, porque a banda nova não consegue atrair tanta gente pro show ainda, né? Tá começando a carreira e tal, e também não ganha vendendo sua música. Então, eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco, o surgimento de bandas novas, porque elas acabam não conseguindo fazer dinheiro que mantém a banda. O cara vai ter que ter outra profissão e tal. Então, eu acho que dessa parte, assim, acho que as plataformas deviam fazer uma divisão um pouco mais equilibrada com os artistas. Claro, difícil pedir para a empresa falar assim, ó, ganha menos para pagar os artistas. Mas assim, deveria ser, porque eu acho que isso a longo prazo vai ter um peso. Ou seja, deu mais lucro na época do vinil e do CD, quem ganhou, e agora com o streaming o artista ganha menos. Mas ao mesmo tempo não ganha nada, assim, a não ser as artistas que ganham muito bem, né? Que ganham assim, estamos falando de Ivete Sangalo, Beyoncé, esses artistas que ganham realmente muito. Sim. Aí ganham bem porque vão ganhar bem sempre. Mas assim, antigamente, vamos fazer uma conta bem tosca, a banda ganhava $1 por CD. Se você vendesse 50 mil CDs, você ganhava $50 mil, né? Agora, hoje, se você for ouvido 50 mil vezes ou 50 milhões de vezes, você vai ganhar aí R$1.000, R$2.000. Mas é o que temos para hoje, né? Mas sei lá, eu discordo um pouquinho assim, porque eu acho que hoje, com o número de bandas, com o número de coisas, é o seguinte, não vai dar dinheiro, fosse no vinil, fosse no CD, não ia dar o dinheiro de venda, assim como sempre foi, inclusive no Viper, você se lembra disso? Venda de disco era um X muito pequeno perto de venda de show. Então eu acho que nesse ponto o streaming, se você consegue ter um certo giro que chame pessoas para o seu show, vale mais a pena. Porque essas bandas que você falou que estão começando, desde a nossa época lá, desde a minha época pré-Viper até hoje, são um pouquinho exploradas, né? Você vai tocar lá no bar do não sei quem, não, mas você vai divulgar seu trabalho, né? Então você toca, eu te dou 2 garrafinhas de água, você não vai ganhar. O cara não ganha nada, ele tira um equipamento de casa, vai lá, faz porque ele quer divulgar. Depois de um tempo, se você tiver um número X de seguidores no streaming que curtem mesmo efetivamente sua música, você vai chegar nesse mesmo cara e falar, não, todo show que eu faço, pelo menos 300 pessoas vêm. Estou falando de uma banda pequena. 300 pessoas vêm. Então, para eu tocar, eu quero um X. Eu sei que eu estou sendo meio fantasioso. Não, estou sendo meio fantasioso, mas eu acho que é assim, cara, eu concordo contigo que as plataformas deveriam dar uma porcentagem maior para a banda, mas eu acho que elas estão aí também para democratizar de uma certa forma e se sua música for muito boa e for indo de um para outro, um indicando para outro amigo, o outro para não sei o que e tal, claro, é um plantio. Mas... isso é uma outra coisa que está acontecendo que é bem perigoso, é a história da inteligência artificial, né? Porque dizem que já 5% do Spotify já é feito com inteligência artificial. Então, se você abastece um modelo de inteligência artificial com toda a carreira do Viper, ele fala assim, faz aí 10 discos nesse estilo. O cara coloca isso no Spotify e depois, né? Quem que vai ganhar com isso, né? Enfim, mas então, a banda continua ganhando, fazendo shows e festivais, a banda física. Eu acho que a parte da plataforma de streaming... a divulgação do nome do Viper. Não, mas aí o cara coloca um outro nome na banda, enfim. Mas assim, tem várias coisas. Isso está tendo uma reação grande também dos artistas fora do Brasil, né? A parte da plataforma de streaming, de rede social, eu acho que ela acabou facilitando para o artista novo a disseminação da música dele. Porque na época de vocês era mais difícil. Era rádio, era MTV. Não, e outra coisa, hoje o cara posta um vídeo dele tocando ali no Instagram, ele dá uma impulsionada de 100 conto ali, ele consegue alcançar bastante gente. E o custo de gravar... Muito mais vinil, baixo. Tô jogando
Na época. Era muito mais caro, né? Muito caro. mais. Tem que alugar um estúdio, tem que fazer, tem que não sei o quê. Pô. Sim, mas a gente tá falando de streaming e música. E o merchandising? Tem merchandising, as bandas... Merchandising, com certeza. Dá muito dinheiro o merchandising. Merchandising é uma coisa fundamental para as bandas, com certeza, hoje em dia. Fazer o show e o merchandising. Né? É muito importante comprar o merch da banda. Exatamente. Compre merch do Viper, por favor. Vai lá no Monsters. Qualquer show, cara. Você vê o merch da banda que você gosta, cara, compra. É barato, você vai ter um negócio que você vai gostar. E eu acho que é legal do Monsters, né, que é uma coisa assim, o próprio nome do Monsters of Rock já é, já é uma marca, né? A parte do merch, o Monsters tem o caneca, camiseta, pôster, um monte de coisa, e tem o QR Code na tela e o link na descrição do vídeo. E aí dá pra você acessar facinho lá e conhecer a lojinha do Monsters of Rock. Que bom que a gente vai ganhar essas canecas, né, Renatão? Legal. Nossa, Saúde! legal, Monsters of Rock! Legal, Cheers! Legal. Cheers! A gente vai saber o que está acontecendo no backstage. Parece que Gastão tá com a galera do Viper lá. Eles vão falar aí qual é essa expectativa para subir no palco do Monsters. Vai lá, Gata. Voltamos aqui então, atrás do palco, literalmente, né? Acabou o show agora, Dr. Sim, terceira banda a entrar, Viper. Estavam sumidos que estavam fora. Muito bom vê-los de volta, meus amigos. Como é que tava lá em Los Angeles, gravando o novo disco? Tava demais, foi muito bom. A gente aproveitou tudo que podia. Foi um disco bem feito, o Bill Metório, o produtor, arrebentou. A gente teve a participação do Ernie C do Body Count, fez um solo, foi demais, assim. Sem querer, vim com a camisa do Body Count, a gente nem combinou, daí vocês viram e falaram, pô, o Ernie C fez uma participação, que música que foi essa? Somebody Told Me You're Dead. Somebody Told Me You're Dead. Quero saber algo mais sobre esse álbum, nome do álbum. Nome do álbum? Pode ser revelado ou é segredo? Vamos lá, é segredo de estado. Em primeira mão, o nome do álbum é Coma Rage. Coma Rage. Coma Rage. Vocês vão tocar alguma coisa desse álbum nesse show agora? Vamos tocar duas músicas, acho que Coma Rage e Somebody Told Me You're Dead. E de resto vai ser o quê? Os clássicos? Essa vai ser mais as músicas do Evolution, as músicas que o pessoal conhece mais, né? Você tocou em algum grande festival desse porte assim ou não? A gente tocou com o Metallica, aquela abertura do Metallica e do Black Sabbath, que não foi festival, mas tipo, era um estádio também, mas festival desse tamanho, acho que ainda não, primeiro. Tem alguma unanimidade aqui na banda? Vocês vão terminar o show, vão ficar por aqui ou vão voltar pro hotel? Ou vocês querem ver alguma banda especificamente, assim? Tem alguma unanimidade da banda? Slayer, Black Sabbath. Slayer, Black Sabbath, Suicide, também é legal. É um bom show, porque a gente conheceu o produtor, que é o Bill Metório, que produziu o disco da gente, ele produziu o Slayer, o Show No Mercy. Então a gente... Tem recado pra eles também. Vocês já cruzaram os caras aí nos camarim? A gente vai daqui a pouco, sabe? Eles não chegaram ainda, daqui a pouco eles vão chegar. Vocês cruzaram alguém nesse camarim ou não? A gente se cruzou só, porque chegou agora, assim. Quanto tempo você tá no Brasil? Pouco tempo, né? Vocês acabaram de voltar ou não? 2 dias, cara. Chegou anteontem. Ou seja, primeiro show do Viper, então, logo depois do seu retorno nos Estados Unidos. É isso? Maravilha. Sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar lá com o Edgar no meio da... Não, nós não vamos voltar com o Edgar. Nós vamos chamar agora o Dr. Sim aqui pra ver. Já estão prontos aí pra entrar, manos? Daqui a 5 minutinhos já tá entrando. Estamos aquecendo. Daqui a 5 minutinhos o Viper vai estar no palco com fraternização de bandas agora. Vejam isso, que coisa bonita. Eu fico até emocionado. Dr. Sim saindo, vamos lá, cumprimentem-se. Pegar o Ivan aqui, tá de canto. A gente está de volta aqui do Pacaembu, direto, ao vivo. Vocês não sabem a loucura que é. Os caras empurram essas baterias e elas vão entrando e é um troca-troca. A gente vai falar com esse Road aqui que trabalha com o Viper. Vem cá, meu, como que é essa loucura de armar um show? Um show desse a gente tem que pegar, armar correndo, tem 10, 15 minutos pra fazer. Aí essa loucura que o pessoal fica jogando coisa em cima do palco, mas a gente vai e faz. Tá tudo pronto já? Tá quase tudo pronto, daqui a pouquinho já dá pra detonar aí. Legal, olha só, dá uma olhada como que tá o público lá. Tá todo mundo super... Ok, primeiro som. Tá muito legal aqui, direto ao vivo, agora é o Edgar. Cá estamos nós, Felipe aí cumprimentando a galera, tô vendo uma cara de alívio em todo mundo, assim, todo mundo sossegado. Como é que foi o show? Deu pra lavar a alma? Nossa, cara, a gente tava fora de forma, mas foi muito bom. Que showzão. Showzão, a plateia respondeu. Louca, meu, a gente fazia taz, meu, os caras estavam muito afim de som, os caras são muito legais. Inclusive, eu ouvi uma música nova, a música que vocês tocaram, como é que é? O nome? You're Dead. Somebody Told Me You're Dead. Somebody Told Me You're Dead, porrada na orelha, essa é a linha do novo álbum, não? Do Coma... Do Coma Rage. Não é a linha é mais punk, a atitude é essa, não é a linha do disco, mas a atitude do disco é essa aí, cara. O que você achando da reação do público? Era esperado assim? Meu, adorei, cara, não sabia que ia ser assim. Cara, a gente entrou cacetada na orelha mesmo, bicho, foi foda. O que eu vi falar, ó, o Pete quer falar, vai lá, mano, dê seu recado para o Brasil. Oi, mãe. Não, legal, pô, do caramba. Pode falar palavrão? Pode estar ao vivo mesmo, não pode cortar, fala aí. Não, que isso.
do caralho, foi super legal fazer esse show, pô. Que legal que hoje em dia, assim, as pessoas dão muito mais respeito para as bandas nacionais, né? Porque antigamente era aquele negócio. Eu canso de falar disso, mas é legal, porque antigamente, se uma banda nacional pisasse num palco no estrangeiro, os caras matavam os caras. Hoje em dia, a resposta do público para todas as bandas que estão aí está super legal. E eu acho isso importante. Inclusive, eu vi algumas faixas do Viper aí, algumas faixas abrindo. Viper We Love, quer dizer, cada banda eu acho que tem o seu público nesse festival. Isso é bom, é o que você acabou de falar, né? Não é só as bandas gringas, não são só as bandas gringas, mas os brasileiros também têm o seu devido merecimento, reconhecimento. Claro, pô, também, aqui a gente consome tanto rock, gosta tanto e tem tanto talento, o brasileiro. Não pode deixar. Logo o Brasil vai dominar o mundo desse mercado, você vai ver. O rock não é cultura brasileira, é mentira, porque eu conheço milhões de pessoas que ouvem rock and roll por aqui. Inclusive vocês desde pequeno também, eu tô ligado. Com certeza, a gente é das antigas, né, Gastão? Descobrindo nossa idade aí, meu. Nossa idade, não vamos falar de idade nenhuma. O negócio é o seguinte, a gente vai voltar agora pra nossa programação normal. Daqui a pouco a gente volta Monsters of Rock ao vivo do Pacaembu na sua MTV. Muito legal. Muito legal, eu não lembrava dessa entrevista. Na verdade, eu lembrava da pré. É engraçado porque a gente vê assim a entrevista, né? A excitação, assim, a empolgação de falar rápido, tá todo mundo num gás, né? E saudades de ver o Pete, né? A gente vê o Pete assim, novinho, né? Todos nós novinhos, e dá saudades de ver ele falando e cantando tão bem e performando, né? Ele era um super frontman, o Pete foi um super frontman. E foi uma coisa muito assim, a gente tinha o André Matos, né? Poxa, a competição com o André Matos era uma competição alta ali, né? Absurdo. O André era um puta frontman. E daí o Pete entrou e também logo já conquistou o espaço dele, né? Um outro estilo, claro. Mas ele com bastante personalidade já se impôs, assim. É isso que eu ia falar, ele se impôs naquele cargo. E a gente acabou fazendo, né, Valcir, uma coisa muito louca, porque o Viper acabou virando dois Vipers, né? Um Viper com o André e um Viper com o Pete. São duas bandas que são a mesma banda, claro, né, tal, mas assim, duas bandas com estilos um pouco diferentes, com duas... A gente sempre brinca que a gente tirou o Bruce Dixon e colocou o Paul Di'Anno, né? Mas o bom é que teve uma aceitação muito boa, né? Teve uma aceitação muito boa. É muito difícil você tirar um vocalista e continuar a conseguir, né, manter o público, né? E o Pete conseguiu, ele conquistou e a gente respeita absurdo. E o Viper, assim, na verdade, o Viper... Depois, com o Pete, ele foi mais popular do que o Viper com o André no começo, né? Exato. Claro que depois, né, quando as pessoas começaram realmente o próprio Angra ficou mais famoso, o André ficou mais famoso e as pessoas foram atrás dos primeiros discos, Soldiers of Sunrise e Theatre of Fate. Mas o Viper, a fase que o Viper ficou mais popular no Brasil foi a época do Evolution e do Coma Rage, que era a época que a gente fazia mais turnê pelo Brasil. A gente tinha escritórios grandes também que nos cuidavam da carreira e tal. Então a gente tocou o Brasil inteiro, várias turnês, realmente shows grandes e tal, na época do Pete como vocalista. Né? Então, vocês tocaram aqui. Vocês foram em algum Monsters depois disso? Porque teve vários. Eu fui com certeza. Esse aqui com certeza eu fui, ó. Esse aqui eu tava vendo, gente. Esse aqui eu fui no... Esse aqui eu fui... Deixa eu ver, no AMB. Esse aqui eu fui. Esse aqui do Ozzy eu fui. Que era... Eu lembro... Esse não foi o que o Leme passou mal. Exatamente, o que o Sepultura tocou, né? Isso, Sepultura e um pouco. Esse eu fui. Eles misturaram os membros. Esse não foi esse daí é 2015. Esse foi recente, acho que já foi na volta, né? Esse aqui eu fui também, claro. Esse é o 98? O Raimundos tocou 2 vezes também, aí, Denise. Tocou 2 vezes. E o Motorhead também 2 vezes. Motorhead tocou 3, né? Motorhead, 2 ou 3. Aqui, ó. Cadê o Motorhead? Cadê? Motorhead tá nesse. Motorhead. Aqui e aqui 2 vezes. Que aqui só não chegou a tocar. Ali não chegou a tocar porque o Leme passou mal, né? Isso. Ali ele já estava meio ruim, né, Valcírio? O Leme já estava meio... Esse aqui, eu acho que esse aqui deve ter sido realmente histórico, né? Sim, por vários motivos, né? O Blaze Bailey como novo vocalista, mas já saindo do Iron Maiden. E o Sebastian Bach saindo do Skid Row. Skid Row, exatamente. E acho que não sei se era a primeira vez que o King Diamond tocava no Brasil. Raimundos no auge, né? Eu não lembro se foi, não sei, uma das poucas vezes que King Diamond e Merciful Fate tocaram juntos. Só foi aí. Que eu me lembro, só foi aí. Sim. Não, Halloween pela primeira vez. Isso aí também é 2023. Também um line-up. O Monsters ele é famoso pelo line-up, né? Sim. Falar a verdade, o Monsters teve Halloween. Você teve aí também, olha aí, você tem aqui também 4 bandas que poderiam ter sido headliners: Halloween, The Purple, Scorpions e Kiss. Também. O Scorpions que agora é o headliner desse. O Scorpions é o headliner desse, eu não sabia se era Scorpions ou Judas. É os dois, né? Co-headliner, tá? Halloween também tocou 2 vezes, né? Então. Agora, vai ser muito legal. Eu tô querendo muito ver o Opeth.
né? A gente estava comentando antes de entrar em cena, Quero. que é uma banda que você estava falando que mistura dois estilos, né? Eu conheço mais a parte... com metal, com um pouco de death metal. O Stratovarius é uma banda assim que as pessoas até comparam um pouco com o Viper por ser um pouco melódico e tal. Eu não conheço muito bem. Linha, né? Eu não conheço muito bem a banda, sinceramente. Agora, Queensryche, uma banda que pra gente também é muito importante, porque o Theatre of Fate, ele foi baseado em 3 discos. Olha aí, tá vendo? O Theatre of Fate foi baseado em 3 discos. Close to the Edge, do Yes. Ô, louco! Misplaced Childhood, do Marillion. E Operation Mindcrime, do Queensryche. Esse disco, quando ele saiu, eu estava morando nos Estados Unidos em 87. Eu comprei esse disco, eu mandei carta para os caras. Falei, ouçam esse disco, por favor, a gente tem que fazer alguma coisa igual. Tal. Quando eu voltei, todo mundo já era fã do Operation Mindcrime também. E era um disco muito inteligente, né? Porque ele tinha várias músicas legais, mas ele tinha uma história super complexa, né? Uma história assim de ficção que tinha uma coisa que misturava o submundo ali com uma Parece freira. um HQ, uma HQ, uma história assim meio distópica, né? Uma distopia ali, uma coisa meio George Orwell, 1984, uma coisa assim. Admirável Mundo Novo, ali Aldous Huxley, tinha umas referências bastante literárias. Então eu olhava aquilo e eu acompanhava, né? Na época era muito legal, você comprava o vinil e ficava lendo as letras, né? Eu ficava lendo aquilo o dia inteiro, eu falei, puta, essas letras são demais. Daí quando eu voltei, eu falei, Pete, a gente precisa fazer um disco conceitual, eu tô ouvindo muito Misplaced Childhood e tal. Daí a gente fez o Theatre of Fate, né? Então, ver o Queensryche aqui. O Europe também é outra banda, vai. O Europe muito legal. O Final Countdown é um disco muito bom. E né? o Judas. Apesar de ter aquela coisa muito comercial da... Mas assim, o Europe tem umas coisas... E o John Norman era um puta guitarrista. O guitarrista Mas do Europe era um muito line-up pra bom. todo mundo, né? Um line-up. Exatamente. Não, e Judas, pra terminar, né? Judas e Scorpions. Pô, duas bandas que a gente ouviu Scorpions muito, né? Muito. Né? Não dá muito pra falar, né? Judas também, a gente tocava muitas músicas do Judas. São duas bandas que dificilmente alguém não conhece, né? Exato. Não conhece todas as músicas, né? Porque o Scorpions também. O Scorpions a gente tem uma ligação pequena com... Quando a gente foi gravar o Evolution na Alemanha, exatamente. A gente gravou uma parte do Evolution, né? Em Hannover. Cordas, e o Scorpions é de Hannover. A cidade natal deles é Hannover. Então, tudo que a gente fazia, não, porque o Scorpions veio aqui, o Scorpions veio ali. Esse cara era a road do Scorpions, esse cara não sei o que, o Scorpions. A gente acabou não encontrando os caras. Não encontrou pessoalmente o Scorpions, mas a gente. Assim, esse line-up do 30 anos, não vou dizer que é melhor que o nosso, porque né, o nosso teve gente, pô. Tem que puxar o monstro da sua sardinha. Aí não dá pra comparar. Mas, pô, esse line-up tá comparável com todos os outros, assim, então. Line-up de peso. Pô, Scorpions e Judas, eu acho que é legal, porque assim, a galera mais nova vai gostar do Opeth, vai gostar do Stratovarius, né? O meio do caminho ali vai gostar do Europe e do Queensryche, e os caras mais clássicos, Judas e Scorpions, vai ser pra chorar, né, Valcir? Ver Judas e Scorpions. Sensacional. E Judas, Rob Halford tá muito bem, né, Ele continua ainda. Cara, eu acho que o Judas, na minha opinião, né, é uma das únicas bandas que tá fiel às raízes. É heavy metal. Você pega os últimos discos, é heavy metal. Nada contra o Iron Maiden, mas deixou de ser aquele Iron Maiden, na minha opinião. Agora o Judas não Dia 19 de abril, Monster of Rock, no Allianz Parque. Sábado. Inclusive, quem não comprou ingresso ainda, tem o QR Code na tela aí, link de ingresso na descrição do vídeo, é só clicar lá e comprar. Dia 20, o Judas com o Queensryche no Vibra São Paulo. E no dia 21, no Espaço Unimed, é o Opeth com o Savatage.
Pô, legal, hein? Legal esses shows dias, que vocês... praticamente 3 dias de Monsters. Né? É um monsterzão e um monstrinho, né? Um monstrão e um monstrinho. Um monstrão e dois monstrinhos. Né? Acho que tem para todo o público, né? A pessoa quer ficar no estádio. Para todo mundo. É porque esse tipo de festival como Monsters, tipo, eu, por exemplo, eu vou por todas as bandas. Pra ver todas mesmo. Eu quero ver todas. Aí esses side shows é mais pra tipo, eu só vou pra ver o Judas. Então vai no show só do Judas ali. Eu acho que é legal a iniciativa da Mercury de fazer. Eu acho esses sensacional. side shows. Eu acho sensacional. Eu acho perfeito. E eu acho que as combinações, assim, você ter Judas e Chris Wright também é muito legal pra quem gosta de heavy metal, né? E depois o outro qualquer, Sabotage e Opeth. E Opeth também, pra galera aqui. Também muito legal. Esse Opeth vai fazer bastante sucesso, viu? O que eu não sei é de onde esses caras tiram energia pra fazer tanto show assim. Renato, o que você está fazendo agora na sua vida profissional, músico? E o Felipe, os projetos dele da agora? Eu da minha parte é o seguinte, eu estava fora do mercado da música. Depois do Viper eu toquei em alguns pequenos projetos e fui muito músico freelancer, toquei com muita gente, né? E aí depois eu dei uma parada mesmo, fui pro mercado formal, fiquei no mercado formal um bom tempo. Quando veio a pandemia, nossa, me pegou feio, assim, dentro do meu ramo de atuação, né? E eu sou sócio de um clube bem próximo da minha casa, 2 quadras da minha casa, chama Esporte Clube Helvetia, né? Clube Esportivo Helvetia. E o pessoal do clube começou a falar, pô, mas você já comentou que você tocava bateria e tal, por que você não dá aula aqui? Por que você não dá aula, não sei o quê? Enfim, nós viabilizamos. Então hoje, assim, eu tenho 27 alunos praticamente, distribuídos de segunda até sábado. E eu estou vivendo de música, dando aula, lecionando, o que é muito legal, muito gratificante, porque não é o dinheiro, o dinheiro faz só parte. E você como músico de show nunca tinha passado por essa experiência de dar aula, né? Eu já tinha passado, mas bem, sabe, quando você passa só pelo rasinho, só pelo rasinho, suave. Ali é um amigo ou outro que pede, aí você dá umas dicas e tal. Mas imagina você falar, meu professor era baterista do Viper. Então, rola isso pra caramba. Já tem background, né? Já tem o background, mas, é muito gostoso, cara. E, inclusive, com crianças que têm, às vezes, algum probleminha ou outro, aí você faz uma coisa mais terapêutica do que musical, assim. E, é muito gratificante, cara. Então, assim, eu tô muito feliz com a vida que eu tô levando, tá tudo certo, assim. Back to the roots. Beleza. Vocês têm filhos? Não juntos. Eu tenho um, Rodrigão. Beijo pra você, Rodrigão. Eu tenho a Bebel, minha filha também. Beijo, filha, te amo. A Bebel é um pouquinho mais velha. A Bebel tem 18, o Rodrigão tem 16. Tem 16. E eles seguiram carreira na música também? Ou... Não, minha filha está fazendo faculdade de design. O Rodrigão é ligado em finanças, o cara só fica estudando gráfico ali, não, porque pai, é tal investimento, porque tal... Tá certo, eu vou falar pra ele, vai ligar pra ele. Mas eles gostam de rock, de metal? Eu não vou mentir. Algumas coisas ele gosta, mas a maior parte do tempo eu vejo ele ouvindo porcaria. Não, minha filha gosta de rock. E os seus projetos, Felipe? Meus projetos? Peraí, quanto tempo a gente tem? Além de escritor... Eu faço bastante coisa, eu também gosto bastante de fazer projetos, né, desenvolver. O Viper tá nativa, né, tá super nativa. A gente gravou o Timeless, né, um disco no ano passado. Foi o último disco com o Pete, é um disco que tá super legal, assim, na verdade no ano retrasado, 2023. Um disco que está muito legal. A formação hoje do Viper é o Leandro Caçula nos vocais, eu e o Kiko Schreck na guitarra, né? O Daniel Matos no baixo, né? Que era irmão do André Matos. Ele veio aí mais um membro da família para participar da banda, e o Guilherme Martin na bateria. E o Viper está fazendo muito show, está fazendo bastante show. A gente vai tocar em festivais, temos esses shows com a Angra, né? Que a gente vai fazer, como eu já falei, algumas cidades aí, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo. Temos shows também só da banda. Vinha Jan veio.
O quê? A Jam veio, exatamente. A gente tocou com. A gente teve show com o Angra que a gente fez outro dia, que a gente fez uma jam tocando Wasted Years no final do show. Mas, e a gente tem um projeto também de fazer um Viper acústico, talvez é uma coisa que a gente vai anunciar em breve, quer dizer, já estamos anunciando, mas estou dizendo, vamos... Primeira mão. Exatamente, vamos começar Exatamente, começamos a elaborar aí um pouco, estou pensando no repertório, como é que vai ser, vamos ver. A galera gosta como é que vai ser. De umas versões acústicas, né? Não, exatamente, vai ser uma coisa bonita, estamos vendo ainda o formato, ainda não dá para dizer, não é porque eu quero guardar segredo, é porque ainda não sabemos mesmo. Sim, lógico. Daí, junto com isso, eu também estou lançando um projeto com um amigo meu, Rodrigo, que é um vocalista, a gente está lançando um projeto chamado Silver, que é uma banda mais... um projeto mais de rock, não é tão metal, mas é um rock também classic bem legal. Rock. Um pouco mais classic rock, um pouco mais hard rock, enfim. Mas é mais independente, assim, é um som bem legal. Eu tenho a minha carreira solo, eu lancei 3 discos, né? O disco solo, depois eu lancei o Primata em 2021. É o disco que eu canto, toco, enfim, canto em português, é uma outra praia, assim, isso aí não estou conseguindo fazer muito porque tem todos esses outros projetos. E daí tem meus outros projetos, né, Valcir? Assim, eu tenho uma vida como jornalista, né? Eu trabalho num canal de TV que chama Times Brasil, né? Licenciado exclusivo da CNBC, é o canal do CNBC aqui no Brasil. Dá para conciliar tudo isso? Cara, e eu tenho também como escritor, né? Eu lancei agora um livro chamado La Fiesta de los Vivos, que é um livro sobre o México, um livro de fotografias que eu estive no Dia dos Mortos no México e acabei fotografando as pessoas e lancei esse livro de fotografias no final do Dia dos Mortos, dia 2 de novembro, no final do ano passado. Então, assim, são vários projetos, eu gosto de ter bastante, ter um tempo muito ocupado, assim, inclusive não sobra muito tempo para muita coisa, mas eu acho que eu gosto de ter várias áreas de atuação, assim. No fim, tudo isso é cultura. Tudo é cultura, tudo ligado à cultura, jornalismo, arte. Ainda tento arranjar tempo para ser um bom pai, tento arranjar tempo para ser para família, tento arranjar um tempo para ser, sabe, para fazer esporte, para cuidar da atividade física. Então, o lance é assim, administrar bem o tempo, meu. Eu acho que o dia dá pra gente fazer bastante coisa. Carpe diem, né? Carpe diem, tem que fazer bastante coisa mesmo, eu gosto. E depois eu fico feliz de ter realizado essas coisas, sabe? Eu lanço um disco aqui. A gente está relançando, por exemplo, falando do Viper, só para completar, a gente relançou todos os discos do Viper, ele está relançando todos em vinil. Já saiu Soros of Sunrise, em 3 versões, versão normal, versão Picture e versão Splash, que é uma cor, sim, aquela manchada, splatter, né? Splatter. Saiu Soros of Sunrise, saiu o Teatro Feito, o próximo vai ser o Evolution. Depois vamos relançar nas plataformas digitais o Tem Pra Todo Mundo, né? Eu regravei as guitarras do Tem Pra Todo Mundo, que a gente tinha umas coisas que eu não gostava, acabei regravando. Então estamos relançando toda a obra do Viper, estamos lançando bastante merchandising. O Viper é uma banda que, tipo, tá muito nativa, né? Então, de repente cabe um box. Quem sabe um box, é verdade. Porque o Viper esse ano comemora 40 anos, né? O Monsters faz 30, mas o Viper faz 40. Pô, olha aí, somos mais velhos que o Monsters no Brasil. Então a gente vai comemorar. Vamos comemorar fazendo muitos desses shows, relançando os discos antigos, né? Então tem bastante coisa para acontecer esse ano, com certeza. O Viper tá fazendo bastante show mesmo, porque todo show, festival que eu vejo, eu acompanho todos os que tem no Brasil inteiro, né? Show, festival, tudo mais. A maioria dos que eu vou ou dos que eu vejo tem o Viper lá. Igual a gente estava falando lá em Santa Bárbara do Oeste. Exatamente. Do ano passado. Lá foi muito legal, a gente tocou... o Viper e Sepultura, apesar de serem bandas assim contemporâneas, a gente não se apresentou muitas vezes junto. Uma vez ou outra. E a gente teve a oportunidade de tocar em Santa Bárbara do Oeste, num show grande, que a gente gravou o clipe da música Timeless, né? Foi o último clipe com o Pete. Uma semana depois a gente fez um show que o Pete passou mal, enfim, e acabou falecendo um mês depois. Mas foi um show bem importante pra gente, um show grande. E a gente gravou esse clipe Timeless, com direção do nosso amigo Caio Cobra. E está disponível, vários clipes do Viper, todos disponíveis aí no YouTube, quem quiser pode assistir. Bom, nosso tempo hoje acabou, mas eu queria agradecer muito, de verdade, a presença de vocês aqui, vocês terem disponibilizado um tempinho de vocês para participar aqui do nosso podcast do Monsters of Rock. Muito legal ter vocês aqui com a gente. E gostaria de dar uma lembrancinha para vocês. Opa. Um agradecimento por vocês terem vindo aqui com a gente hoje, ó. Obrigado. O presentinho que a Zembá mandou. Abre que Maravilha. tem coisa dentro. Tem mais outro presente dentro ainda. Vamos ver. Meia da Monster Rock. Yeah. E um copinho Stanley.
Agora você já paga meia. Que legal, muito gol. Já pago meia? Não, muito legal. Pô, obrigado, meu. Obrigado pelo convite. Pô, obrigado, não, obrigado pelo convite. Por várias... Não, primeiro que assim, Muito legal, uma honra participar dessa edição assim de, né, do podcast, edição de 30 anos do Monster of Rock, um festival que a gente se sente parte por ter participado do primeiro e também por outra razão, por ter ajudado a lembrar essas coisas da época. Porque exato, às vezes a gente fica na correria do dia a dia, a gente fica, né, tanta coisa nova e tal, e a gente acaba não lembrando das coisas boas que a gente passou e vem passando. Então, hoje que a gente sentou aqui, ficou lembrando, pô, olha, puta, como é que foi, viu as entrevistas? Então, muito legal também por trazer essa memória à tona. Exatamente. Dentro do que você está falando, Felipe, assim, é uma coisa que, cara, vocês resgataram uma parte da nossa vida que foi ali, foi muito rápida, muito intensa, muito forte. E aí, a hora que isso volta à tona, é gostoso, cara. Você deglutir agora sem a pressão de ter que fazer o show, de ter que... É muito, muito bacana. Foi sensacional ver vocês aqui e ali na tela no primeiro Monsters da Não. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Eric, Valcir, pessoal da América e todo mundo. Isso. Né? Obrigado a vocês, e que o Monsters perdure aí até os meus 40 anos estaremos aqui. Com certeza. É isso aí. Para comemorar 50 anos de Viper. Lembrando que o próximo Monsters, né, já está chegando, agora dia 19 de abril, no Allianz Parque. Os ingressos para você adquirir tá facinho, só QR Code na tela ou o link aí na descrição do vídeo. E fazer parte dessa história, né, de mais um show, mais um festival do Monsters. Também vai garantir ótimas lembranças para quem for nesse também. Com certeza. História, imagina daqui 30 anos, Monster Rock fazendo 60 anos. História, né, cara? Com certeza estarão lembrando dessa edição. Estarei aqui com 100 anos. Com certeza. Estaremos todos. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E é isso. Valeu, galera. Até o próximo episódio.